Selva! E aí, guerreiro, só na manha? Tá preparado, guerreiro? Guerreiro, é o seguinte. Bem, olha só. Você aí que vai fazer futuramente EFON, estuda centro de massa. A EFON, ela está começando a cobrar questões sobre isso. Inclusive, nessa prova aqui, tá? Tem duas questões desse assunto. Professor, e aí, o que é que o senhor acha? Esse assunto é complicado? Não, não. Vou fazer um zoom ali, tá? Só do que interessa, tá bom? Então é o seguinte. Antes de começar a fazer a questão, eu já vou colocar o bizu ali, tá? Veja bem, eu vou te ensinar, presta atenção pra cá, cara. Eu vou te ensinar o básico de centro de massa para você fazer as questões. Eu não vou ficar me aprofundando nisso, tá? Ó, bizu, certo? Aí eu vou colocar o bizu aqui e vai valer para as duas questões, tá bom? Então, quer dizer, professor, com isso aí eu posso ficar tranquilo na prova? Pode ficar tranquilo. Então, anote aí. Centro de massa. Bem, o que é o centro de massa? O centro de massa não é a mesma coisa, CM, né? Não é a mesma coisa que centro de gravidade, tá? Não confunde as coisas. Cada um no seu quadrado. Centro de gravidade é o ponto de aplicação da força peso. Centro de massa é o ponto no qual você imagina que toda a massa está concentrada. Tá certo? Bem, é muito comum usar a ideia de centro de massa para corpos extensos, não é? Então, quando você está trabalhando com partícula, aí é moleza. É partícula, então a massa dela vai estar naquele pontinho lá, certo? No caso, quando é uma partícula, né? O centro de massa coincide com a própria partícula. Agora, quando é corpo extenso, aí a história é outra. Entendeu? Beleza, então. Então, se você tivesse que anotar um conceito, você anota esse. Qual? Centro de massa é o ponto imaginário, é um ponto imaginário, no qual você imagina que toda a massa está ali. Então, é como se você fizesse assim: você pega o corpo extenso e reduz a uma partícula. É como se fosse essa a ideia. Tá bom? Aí vamos lá. Precisa saber encontrar as coordenadas do centro de massa. Só isso. Aprender a encontrar as coordenadas do centro de massa. Tá? No R2, são duas coordenadas, a abscissa e a ordenada. E como é que a gente faz isso? É simples. Olha para cá. Toda vez que você for fazer a questão usando o centro de massa, tá? Toda vez, você tem que traçar o plano cartesiano. Então vamos traçar o plano cartesiano. Aí, ó. E agora? Vamos imaginar que nesse plano cartesiano eu tenho uma, duas, três. Professor, diga. Podem ser quatro? Podem. Podem ser N, se tu quiseres. Tá? A ideia que eu vou aplicar para três vale para N. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um sistema. Que é esse sistema? Cara, esse sistema pode ser uma barra, pode ser uma mesa, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Eu tenho aqui um sistema que vai ser representado por estas três partículas. Faz assim, pega a ideia teórica aí a gente vai para a prática e você vai pegar a manha. Não adianta querer achar que vai aprender isso só com a ideia teórica. Então, tu tens um sistema, alguma coisa, que é essa coisa? Cara, um corpo extenso, cara, uma coisa que tem dimensões. Tá? Aí você está representando o sistema por três massas.
Eu posso representar por 4, por 5, por 6, por 7, por 10, por N, tá? Aí a ideia que eu vou fazer para 3 vale para quantas você quiser. Aí perceba que estas partículas, no plano cartesiano, elas têm ordenada e abscissa. Então, eu tenho aqui, para partícula de massa M1, eu tenho aqui a abscissa X1, ordenada Y1. Para partícula de massa M2, eu tenho aqui a abscissa X2, ordenada Y2. Para a partícula de massa M3 e assim por diante, eu tenho a abscissa X3 e ordenada Y3. O que é que eu quero aqui? Eu quero simplesmente saber quem é a abscissa e quem é a ordenada do centro de massa desse sistema. É isso que eu quero, tá? Eu quero substituir as 3 partículas por uma única partícula, certo? E nessa única partícula que vai substituir o sistema, toda a massa do sistema vai estar concentrada nela. É isso que é centro de massa, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Se você quiser calcular a abscissa do centro de massa, você vai fazer o seguinte. Você vai dizer que a abscissa do centro de massa é igual. Vamos lá, filhote. 1, 2, 3, já. Pega a massa 1, multiplica pela abscissa dela, x1. Mas pega a massa 2, multiplica pela abscissa dela, x2. Mas e assim você vai somando as quantidades. Vai depender da quantidade de massas que compõem o sistema. No caso aqui, eu estou usando como exemplo 3, mas pode ser a quantidade que você quiser, tá? Mas pega a massa 3 e multiplica pela abscissa, x3. E você divide pela soma de todas as massas. Ou seja, M1 mais M2 mais M3. Então tá aí. É assim que a gente calcula a abscissa do centro de massa. Como é que a gente calcula ordenada? Jeito. Então, a ordenada do centro de massa vai ser igual. É só você trocar x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3. Acabou. Então, vai ficar m1, y1, mais m2, y2, mais m3, y3. Tudo dividido por quem? Por M1 mais M2 mais M3. Certo? Então, é o que eu sempre falo. Básico bem feito. Tá aí, ó. Tranquilo? Então, aqui, professor, a minha dúvida só é uma coisa. Quando é que eu vou ter essa ideia que eu vou ter que usar cetimato? É quando você estiver trabalhando com corpo extenso, bicho. Bora fazer o seguinte. Tem a história para ti. Centro de massa é um ponto no qual você imagina que toda a massa do sistema está concentrada. O que é que você tem que focar? Em encontrar a abscissa e a ordenada do centro de massa. A abscissa é só pegar a massa, multiplicar pela abscissa dela, mais pega outra massa, multiplica pela abscissa, pega outra massa, multiplica pela abscissa e vai somando. E no final divide pela soma das massas. Analogamente, você faz isso para a ordenada, beleza? Gravou essa ideia? Gravei. Agora vamos fazer a questão? E aí você pega a manha. Bem,
eu vou fazer a seguinte questão. Duas estrelas, uma questão de gravitação, de massa M1 e M2, se movem apenas devido à atração gravitacional mútua. Então, só existe aí força gravitacional. E descrevem órbitas circulares em torno do centro de massa do sistema. Ok. A distância, a distância é, entre elas é d. Perfeito. Aí ele diz o seguinte: se G é a constante gravitacional, ele pede o módulo da quantidade de movimento de cada estrela. Para pensar. Ele pediu o módulo da quantidade de movimento de cada estrela. E se você olhar para as alternativas, só tem um valor em cada alternativa. Então quer dizer que essas estrelas têm a mesma quantidade de movimento. Porque se elas tivessem quantidade de movimentos diferentes, eu teria que ter o valor para cada uma delas. Né? Então, vê a pergunta aqui, ó. O módulo da quantidade de movimento de cada uma. Como só tem um valor aqui, quer dizer que elas têm a mesma quantidade de movimento. Fica isso, né, na questão. Beleza, então. Aí vamos lá. Primeiro, você precisa fazer um desenho. Tá? Pegue logo a sua caneta e vamos fazer um desenho. Sem o desenho, não tem como fazer a questão. Infelizmente, ele sonegou de você o desenho, né? Ele não deu o desenho. Mas dá para imaginar. Vamos lá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Traça aí duas circunferências, tá? Concêntricas. Faz isso. Tenho aqui uma circunferência. E aqui eu tenho outra. Faça isso aí. Trace duas circunferências concêntricas, por favor. Sem a figura não tem como fazer a questão. Faz o que eu estou te falando. Já traçou aí? Tracei. E agora? Bem, aqui vai ser o centro de massa. O que é que ele diz no comando da questão? Que elas giram ao redor do centro de massa do sistema. Tá aí, ó. Aí o que é que tu vais fazer? Tu vais traçar aqui, tá? Um segmento horizontal. Atenção, olha só que questão linda, cara. Linda, 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 linda. Não é uma questão comum, tá? Aí o que é que tu vais fazer? Tu vais colocar aqui uma massa e aqui a outra, certo? Beleza. Perceba que na questão ele não diz para você quem é a maior massa. Ele não fala isso. Por que ele não fala? Porque não vai fazer diferença. Mas eu vou te dar um bizu. O centro de massa, quando as massas são diferentes, uma coisa é certa, as massas aí são diferentes, tá? Beleza? M1 e M2. Só que você não sabe quem é a maior, tá? Aí fica a dica. Quando você trabalha com massas diferentes, centro de massa, ele sempre fica mais próximo da massa maior. Vou te dar um exemplo de uma situação, certo? Real. Tu sabias que a Terra e a Lua, Terra e Lua, giram ao redor do centro de massa das duas? Tá? Então você tem a Terra e você tem a Lua. As duas formam um sistema. Elas, juntas, têm um centro de massa. E aonde é que está o centro de massa do sistema Terra-Lua? Está mais próximo da Terra. Por que ele está mais próximo da Terra? Porque a Terra tem uma massa muito maior que a da Lua. Então, anota isso na tua cabecinha. Quando eu trabalho com massas diferentes, tá? No caso aqui, duas massas diferentes, o centro de massa vai estar exatamente
mais próximo da maior massa. E se forem massas iguais, aí ele vai estar no meio, né? Vai estar a mesma distância das duas massas, porque as massas são iguais. Beleza? Só sucesso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Não vai fazer diferença nenhuma você imaginar que aqui é M1 e lá é M2. Ou que aqui é M2 e lá é M1. Não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar aqui M1 e aqui eu vou colocar M2. Só tem um detalhe. Se você usar esta configuração, fica claro que M1 é maior que M2. Por quê? Porque o centro de massa está mais próximo do M1 do que do M2. Mas isso aí não vai alterar? Não vai alterar nada, colega. Fica tranquilo, mas você precisa ter essa noção. Que se você colocar o M1 aqui e o centro de massa, como ele está mais próximo do M1, este cara aqui tem mais massa que aquele. Se você permutar, colocar aquele cara aqui e esse aqui lá, já o outro vai ter mais massa. Mas isso não vai alterar a resposta da questão? Não vai, colega. Fica tranquilo que não vai, tá? Beleza, então. Aí vamos lá. Você sabe que estou aqui em velocidade. Vai logo, faz. Esta velocidade aqui é V1. Lá também tem uma velocidade. Beleza? Que é 2. Tudo certo? Show. Ele deixou claro na questão, só existe interação gravitacional, ou seja, uma massa atrai a outra. Então você tem aqui, na direção do segmento que une as massas, tá? Você tem aqui a força gravitacional, né? Então aqui você tem força gravitacional, chamar de F. Lá também você tem força gravitacional. Só que não é elegante da sua parte colocar aqui F1. Por quê, Max? Porque você sabe que estas forças têm o mesmo módulo, né? E como é que eu provo isso? Lei da ação e reação. Esta força aqui é a força que esta massa exerce naquela. E esta aqui é a reação. Então eu tenho aí forças com a mesma intensidade. Mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Então aqui também é a força gravitacional. Beleza. Como a força forma 90 graus com a velocidade, ela está fazendo o papel de força centrípeta. Então a força gravitacional aqui, ela é igual à força centrípeta. Aí, para você finalizar a questão, você escolhe se você vai trabalhar com a massa 1 ou com a massa 2. Tanto faz. Porque a força é a mesma, tá? Então, eu vou trabalhar com a massa 1, já que F é igual a força centrípeta. Tá, Maxel, agora um detalhe. Eu estou entendendo tudo, tá? Eu só quero entender uma coisa. Como é que a gente vai usar isso aqui? Já calma. Vamos fazer como se a gente não soubesse centro de massa? Aí você vai ficar numa sinuca de bico. Você vai dizer, caramba, não tem como fazer a questão. Pois é, aí que você entra com o centro de massa, entendeu? Bora ver se a gente consegue fazer a questão sem usar a ideia de centro de massa. Vamos ver se a gente consegue. A gente não vai conseguir. É isso que eu quero que você perceba. Então vamos lá. Qual vai ser o meu primeiro passo? Ora, se eu quero a quantidade de movimento, tá? Eu pego massa e multiplico pelo módulo da velocidade. Então a nossa missão aqui é calcular esta velocidade aqui, ó. Agora veja bem, eu estou usando isto aqui para analisar a questão. Você poderia analisar esta aqui, aí é contigo, tá? Pode usar qualquer uma. Então vamos lá. Se eu quero a quantidade de movimento, vou pegar a massa e multiplicar pelo valor da velocidade V1. Só que eu não sei quanto é que vale a velocidade V1. Então vou ter que encontrar. Então vamos lá. Como é que eu encontro a velocidade V1? Ora, você iguala a força gravitacional com a força centrípeta. Então vamos lá. Força gravitacional
G M1 vezes M2 sobre. Atenção, 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 sobre a distância entre as massas. Lembra que ele falou que as massas estão separadas por uma distância E. Ele fala na questão. Então, ficar D ao quadrado. Lei da gravitação universal. Certo? Beleza. Isto aqui é igual. É a massa que está girando multiplicado pela aceleração centrípeta. Dividido por quem? Dividido pelo raio. O raio desta circunferência aqui, ó. Este raio aqui que eu vou chamar de Rzinho. O raio desta circunferência aqui, ó. Ok? Então, beleza, só sucesso. Aí o que é que tu vais fazer aqui, ó? 1, 2, 3, já. Cancela M1 e olha como é lindo o guerreiro. V1 é igual. Vou ter que extrair a raiz quadrada. Este Rzinho vem para cá, ó. Então vai ficar raiz quadrada, né? Vai, o Rzinho vem para cá, né? Vai ficar M2 Rzinho sobre quem, filhote? Sobre D ao quadrado. Tudo certo aí? Só sucesso. Bem, se você quiser extrair a raiz quadrada do D quadrado, extrai aí, tá? Olha só como a gente está numa sinuca de bico agora. Olha só. A gente quer a quantidade de movimento de cada partícula. Eu acabei de explicar para você que as duas têm a mesma quantidade de movimento, porque existe um valor aí. Fechou. Para eu calcular a quantidade de movimento, eu tenho que pegar a massa e multiplicar por V1. Se eu for trabalhar com aquela outra, vai ter que ser M2 vezes V2, né? Beleza. M1, V1. Só que o V1 é isto aqui. Então, vai ficar na tua mente. Vai ficar M1 vezes V1, que é a raiz quadrada de GM2, R sobre D quadrado. Beleza. Pode aparecer na resposta o M1? Pode, porque ele deu M1. Pode aparecer M2? Pode. Pode aparecer o G? Pode. Pode aparecer o D? Pode, mas não pode aparecer o R. O R não foi dado. Então, meu filho, para você que não sabe centro de massa, a questão acabou aqui. Sim, mas eu não consegui encontrar a resposta. Azar militar, mano. Você não quer estudar centro de massa? Tchau. Então a questão, ela encerra aqui, porém não encontrar a resposta, porque eu não sei quanto é que vale o raio desta órbita. Eu preciso calcular o raio dessa órbita. E como é que eu vou calcular isso? Usando a ideia de centro de massa. Mas eu não estou conseguindo fazer assim. Vou te ensinar. Não adianta só a teoria, cara. Tu tens que praticar isso, pô. Então vamos lá. Olha como é lindo. Ele disse ou não disse que as massas giram ao redor do centro de massa? O centro de massa nesse ponto aí? Então olha o que você vai fazer. Lembra que quando você vai trabalhar com centro de massa, você tem que traçar o plano o quê? Cartesiano. Pode traçar o plano cartesiano aí. Eu posso colocar onde eu quiser? Pode. Só que você tem que ser Mickey. Você não pode ser pateta. Então vamos lá. O plano cartesiano não tem. Eu posso, galera, colocar a origem aqui em qualquer lugar. Eu vou conseguir fazer a questão do mesmo jeito. Mas se você escolher o ponto certo, você mata a rapidola. O ponto certo é colocar a origem aqui aonde está de massa. Mas eu posso colocar em outro lugar? Pode, porém não deve, porque vai dar muito trabalho. Então, se nós colocarmos o centro do plano cartesiano exatamente acima do centro de massa, que está bem aqui, ó.
A gente mata a questão bonito. Então lá vai. Eu coloquei, por isso que eu coloquei as partículas aqui na horizontal. Vou trabalhar só com a abscissa. Então a gente vai trabalhar só carinha aqui, ó. Lá. 1, 2, 3 já. Qual é a estratégia? Colocar o centro de massa na melhor posição possível do plano cartesiano. E a melhor posição possível é a origem. Pronto. Colocou aqui na origem, morreu. Lá vai. Tu é o C, já que usou a estratégia de colocar o centro de massa na origem do plano cartesiano. 0. Então vamos lá. Vou aplicar agora a ideia de centro de massa. Então lá vai. XC, 0. Por que o XC vale 0? Porque o centro de massa está na... E por que o centro de massa está na origem? Porque você quer que esteja na origem. Mas vem cá, eu não posso colocar o centro, a origem bem aqui assim? Poder pode, cara, mas aí tu vai complicar a questão, cara. Faz o que eu tô te falando. Sempre que for possível, coloque o centro de massa na origem. Mas se você quiser, você pode colocar a origem aqui, pode colocar a origem aqui. Você pode colocar a origem onde você quiser, mano. Só que se você escolher o ponto, tá? Na doida, você pode acabar complicando o resultado. Então, vamos lá. Eu coloquei porque eu quis. Coloquei o centro de massa na origem do plano cartesiano. Então, a abscissa vale 0. E a ordenada também. Porém, eu não vou trabalhar com a ordenada. É só com a abscissa. Então, vamos lá? Vai. Estou aqui. Aqui. M1 vezes... Vê para mim quanto é a posição de M1. Olha para cá. Quanto é a posição de M1 em relação à origem? Aí, calma. Não tem R aqui? Só que aqui na origem, quando está antes da origem, porque você orientou para lá, ó, quando está antes da origem, a posição é negativa. Você vai colocar menos R. Então lembra que eu estou trabalhando com abscissa e ordenada, então pode ser positivo ou negativo. Você tem que entender o seguinte: como o Maxwell colocou a origem aqui, se o M1 está antes da origem, então a posição dele aqui, em relação à origem, no eixo X, é negativa, então é menos R. Ah, estou usando essa fórmula aqui, ó. M2 vezes. Quanto é a posição de M2 em relação à origem? D menos R, cara. Meus parabéns, bicho. É isso que eu quero, cara. O cara que presta atenção, porra. D menos R. Lembra que a gente quer calcular o R, camarada. Tá? Então fica D menos R. Lindo, camarada. Lindo, 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 lindo. Sobre a soma das massas. Porque o sistema aí é composto apenas de duas massas. Só que está no denominador, passa multiplicando. Ó. Se eu multiplicar M1 mais M2 com 0, vai dar 0. Aí o que, é que vai acontecer aqui, ó? Ó, isto aqui, tá? Vai ficar 0 igual a menos M1 R. Aí, ó, M2 vezes D positivo, mais com menos, menos. M2 vezes R. Para que eu calcular R. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego estes dois, jogo para o primeiro membro, trocando o sinal, e já coloco o R em evidência. Fica M1 mais M2 vezes R. Só que é igual a M2 vezes D. Bem, o que está atrapalhando a nossa vida aqui é o R. Mas com a ideia de centro de massa, você mata a questão. Então, conclusão: o R é igual a M2D sobre
M1 mais M2. Pronto, meu amigo. O que estava faltando para a gente fechar a nossa questão. Aí você volta para cá. Vamos continuar isso aqui então. Lá vai. V1 raiz quadrada. Vamos lá. De G, M2 sobre D quadrado, vezes R. R é isto aqui, ó. M2, D sobre M1 mais M2. Beleza. Eu não extraí a raiz quadrada, justamente porque eu já previa que ia cancelar aqui, ó. Beleza? Aí olha para cá. M2 vezes M2 dá M2 quadrado, extrai a raiz. Então, olha quanto é que dá a velocidade de órbita aí, que é a velocidade cósmica. É M2 que multiplica quem? Raiz quadrada, certo? Isso aí é a velocidade, hein? De quem? De G, não é? Sobre quem? Sobre. Sobre. D, que multiplica M1 mais M2. Só o que você calculou aqui foi o módulo da velocidade de órbita da massa M1. O que é que ele quer na questão? Que é a quantidade de movimento de cada uma delas, que é a mesma, né? Então, você, a parte mais fácil é esta agora. Vai. Definição, a quantidade de movimento linear é calculada pelo produto da massa, no caso M1, e o módulo da velocidade, que é só você olhar e ver a alternativa correta. Certo? Qual é a alternativa correta? Então, dá uma olhadinha para a questão e faz uma avaliação. É difícil? Não é difícil. Só que é assim, muita gente numa questão dessa para aqui mesmo. Não consegue. Por quê? Porque precisa ter essa noção básica de centro de massa. Certo? Então, qual é o nosso gabarito? Gabarito, letra B,